Sim, com certeza. Os indicadores, eles vêm justamente para dar, né, esse direcionamento, verificar o que pode ser feito. Se nós estamos ali, algo que você pontuou, Flávio, que eu achei muito importante, que é algo que realmente faz sentido ali, né, nós termos sempre um olhar para o interno, termos um olhar mesmo para o que a nossa empresa, a drogaria de vocês, ela está performando. Porque não adianta a gente olhar para o vizinho, olhar o que a loja do vizinho está vendendo. Muitas vezes o resultado ele precisa começar nesse interno e é realmente algo que a gente precisa acompanhar todos os dias. Esses indicadores, eles trazem ali esse direcionamento, o que realmente a gente precisa alterar, mudar para que os resultados aconteçam. Pode ser que a gente esteja ali vendendo o dia inteiro, genérico e similar tem saída, a rotatividade de clientes ali, o dia inteiro girando cliente, chega no fim do dia, está todo mundo cansado. E é justamente esses indicadores que a gente vai trazer se realmente esse resultado acontece, ou se está só entregando, vendendo sem ter lucratividade. Então, os indicadores de performance na venda, ele vem também para trazer essas estratégias que justamente vão fazer com que esses resultados aconteçam. E aí, não só isso, né, Flávia, nós temos também os indicadores financeiros, que são indicadores que vão trazer a parte de lucro, de sustentabilidade, que realmente nós precisamos entender, né, que é o coração da empresa. Nós não podemos somente olhar para vendas se nós não tivermos ali, né, algo que a gente precisa olhar com muita atenção, que é para o nosso financeiro. Muitas vezes, o financeiro, ele é o gargalo, principalmente nesse momento do ano. Então, é um momento que muitos acabam tendo um olhar mais apurado, mas a gente não pode deixar de olhar todos os meses, todos os dias para esse financeiro. E quando a gente fala desse financeiro, é realmente, né, o faturamento, que vai pagar a conta da empresa. Temos ali todas as despesas com fornecedores, com aluguel, com funcionário, com os impostos. Mas se a gente não cuidar muito bem desse financeiro, a gente não vai conseguir arcar com todas essas obrigações. E dentro do radar Far Melhor, a gente tem também, né, como mensurar essas informações, trazendo ali a parte de margem de lucro, que é realmente onde a gente consegue visualizar, né, se a drogaria ela está com uma margem adequada, o quanto realmente a gente está pagando de mercadoria, qual que é o nosso CMV, e são informações que nós precisamos trabalhar no dia a dia, são informações ali essenciais para ter aquele olhar apurado, né, Flávia? Aquele olhar para o financeiro que não podemos deixar ali se perder, porque senão a conta vence e a gente não vai ter o dinheiro ali para arcar com todas essas obrigações, não é mesmo? Quando nós falamos de indicadores financeiros, né, é muito importante a gente acompanhar isso daqui constantemente. Aqui a gente consegue ver que dentro dessa vitrine que nós estamos demonstrando, ela tem um CMV que representa 64,80% do faturamento dela. O ideal, né? Nós temos como 65% o indicador master aí, mas nós precisamos que represente no mínimo, máximo 70%. Se o seu estiver representando 72, 74, 76, isso vai gerar um impacto muito grande no lucro final. Mas, Flávia, o que eu posso fazer para que esse CMV fique dentro dos 70% desejado? Trabalharmos perfil de venda, quando nós falamos de representatividade por venda, e também trabalharmos a precificação da sua loja. Pode ser que nós estamos gerando uma margem muito apertada em produtos que não são formadores de opinião e estamos deixando uma margem mais solta em produtos que traz a fidelidade do cliente. Então, aqui dentro, vocês podem acompanhar mês a mês. Ah, como que foi meu CMV em outubro? Eu clico aqui em outubro e eu vou ter aqui em cima o meu CMV de outubro. Ah, foi 34,79. Ah, quanto que foi meu CMV de... desculpa, gente, falei lucro bruto. Quanto que foi meu CMV de novembro? Foi 64,80. Quando eu falo do CMV, que é o custo da mercadoria vendida, automaticamente o meu lucro bruto é o CMV menos 100. Então, se meu CMV é 70%, meu lucro bruto é 30%.
Se o meu CMV é 72%, meu lucro bruto é 28%. Então, isso daqui é algo que, se na sua loja não estiver dentro do que a gente precisa, já é o primeiro ponto para ser analisado e ser estruturado, desenhado para 2026. Aqui nós não temos o pagamento de fornecedor, mas nós temos aqui que esse pagamento de fornecedor, ele não pode representar mais do que foi exatamente o valor do CMV da loja. Então, quando nós temos um CMV de 240 mil, nós poderíamos pagar de fornecedor dentro do mês 240 mil, porque o CMV é o que eu vendi e o pagamento de fornecedor é o que eu paguei dentro do meu fluxo de caixa. Então, muito importante esse monitoramento, esse acompanhamento, sabermos se estamos no indicador ideal, porque no final, o que a gente precisa analisar é esse lucro líquido. Essa aqui não está preenchida, porque nós temos aqui como importar o Excel preenchido para essa parte do radar, que o seu consultor pode te ajudar, e você pode monitorar o seu resultado final todos os meses dentro do Radar Far Melhor. Então, fica aí mais uma dica para esses indicadores importantíssimos. É realmente analisar o percentual do CMV, é realmente levantarmos o custo, as despesas fixas e variáveis, é realmente trabalharmos aqui essas performances e esses resultados, porque, com certeza, eles impactam diretamente no resultado final. E aqui a gente deixa, né, algo bem para chamar a atenção. Faturamento paga contas, lucro constrói empresas. Então, uma empresa sem lucro, ela não prospera, né? E quando nós falamos de prosperidade, é realmente a gente expandir, a gente crescer, a gente investir, a gente trabalhar com segurança, com confiança, né? Às vezes é necessário implantar algo na farmácia que vai ter um custo para você. Às vezes é um ar-condicionado, às vezes é um espaço kids, às vezes é um espaço da melhor idade, e isso tudo precisa uma empresa lucrativa para construir empresas melhores. Agora, só faturamento, ele vai sempre ser aquela escravidão de pagarmos as contas. Depois, com certeza, mais um indicador fenomenal de performance é o nosso giro de estoque, é o nosso capital parado, né? Então, um estoque mal gerido é dinheiro parado ou até mesmo perdido quando chega no vencimento dele. Esse é um dos indicadores que, com certeza, trabalhamos muito junto com a Far Melhor. Os consultores estão aí conectados nesses indicadores de cada loja que já possuem o radar, porque aqui a gente precisa analisar se o seu valor de estoque está bom comparado ao seu faturamento, como que tem sido o seu giro de estoque, como que está a sua cobertura, qual é o percentual que você tem de produtos como curva D, que não vendem há mais de 90 dias, como está o percentual do seu nível de serviço, que é a sua ruptura. Então, isso tudo também nós conseguimos acompanhar e monitorarmos dentro do radar, né? É muito importante a gente fazer esse monitoramento também constante aqui dentro, porque aqui a gente vê que é uma loja que tem 6.443 SKUs, é uma loja que tem um volume de 96.687 quantidade em estoque, é uma loja que estoque a preço de venda é 1.350.000, é uma farmácia que estoque a preço de compra é 728 mil, e esse estoque a preço de compra, ele precisa estar muito próximo do seu faturamento mês. Quando ele está muito acima do seu faturamento mês, a nossa preocupação é a qualidade desse investimento por curva. Porque dentro dessa loja aqui, dos 728 mil reais que essa loja tem em estoque, 27%, ou seja, 202 mil reais estão sem vender há mais de 90 dias. E isso começa a nos preocupar, porque esse percentual que hoje está em 27,81, toda farmácia tem. Mas a diferença é que o indicador correto para esse percentual seria no máximo 15%, 14%, 15%. Essa loja praticamente está o dobro. E se a gente não clicar aqui nesse vermelhinho e começarmos a analisar que nós temos estoque errado, que nós temos substituições possíveis de fazer, que nós realmente precisamos analisar se eu tenho essa fralda aqui em estoque que eu comprei, né? Essa aqui ainda é uma compra recente, mas tem produtos aqui que às vezes eu comprei o ano passado, aqui, por exemplo, igual essa Plenitude, está falando que eu comprei em novembro de 2024, não é possível que eu ainda tenha essa fralda parada até hoje no meu estoque. Flávia,
aconteceu que essa fralda eu comprei assim que a gente inaugurou, foi um transtorno aqui, não sabia da baixa, e acabou que ficou essa fralda constando e não tem. Então, vamos ajustar, vamos trabalhar esse giro de estoque. Nós temos como fazer uma nota de perda para esses produtos saírem do seu estoque, porque nós não sabemos se foi isso mesmo que aconteceu. Mas e se foi realmente algo ali, uma confusão no caixa, deu baixa em um, entregou o outro, se foi uma confusão de código de barras no XML, eu dei entrada em um e, na verdade, eu dei baixa em outro. É o momento da gente olhar para o nosso giro de estoque e confiar nas informações que nós temos. Além disso, aqui na curva ABC, nós também conseguimos ver a questão da cobertura de estoque. Então, aqui nós temos uma coluna que vai identificar para vocês quantos dias vai durar cada produto que você tem no seu estoque. Então, essa fralda Comfort aqui, ó, fala que você vende uma a cada 90 dias e que você tem em estoque 237 unidades. Se isso for realmente uma realidade dessa vitrine, é como se essa fralda fosse durar 21.330 dias, né? Então, é muito fora de uma realidade de farmácia falando-se de uma fralda. Já esse Inflalid aqui, fala que eu vendo eu comecei a vender ele agora, porque ele chegou recentemente, mas ele vai ser substituído, por exemplo, pela Mesolida ou por um Scalid, aí tudo bem. Você, como gestor, você sabe dessas substituições que você faz. Flávia, mas eu consigo nem ver esses que eu comprei recentemente? Sim, basta você vir aqui e ignorar os produtos que você comprou recentemente, que aí esse produto vai ficar aqui somente aqueles que têm uma compra mais atual, tá? Então, a gente consegue também ignorar esses produtos. Aqui a gente consegue ver vários itens que, pela quantidade que nós vendemos e a quantidade que nós temos em estoque, acabou ficando uma discrepância muito grande. Então, eu preciso, né, ter um olhar 360 graus. Eu preciso olhar para a qualidade do meu estoque, eu preciso analisar produtos curva D, que o meu estoque pode estar errado, eu preciso fazer substituições de produtos que eu tenho no meu estoque de um laboratório, estou comprando e vendendo de outro, e ainda preciso olhar o nível de serviço, que demonstra como que tem sido a ruptura de estoque da minha loja. Quando eu analiso, né, o meu nível de serviço dos últimos 30 dias e vejo que está abaixo de 80% aqui nesse velocímetro, isso acaba nos preocupando. Por quê? Porque a gente está vendo aqui uma loja que está com excesso muito grande e ainda tendo ruptura de estoque. Os dois grupos com maior ruptura, perfumaria e similar. Quando eu clico em perfumaria, eu já consigo analisar aqui embaixo quais produtos eu estou tendo mais ruptura. É claro que falando de luva de procedimento, eu posso ter investido em uma outra marca, não é tão preocupante. Mas quando eu falo de um ninho, um produto que eu vendo 24 latas em 30 dias, é preocupante porque a última vez que eu comprei foi no mês 11 e já se passaram 15 dias do mês de dezembro e é um período que vende muito esse produto. Então, às vezes a gente reclama do nosso negócio, da nossa farmácia, do nosso mercado, do nosso mês, da nossa cidade, da chuva, mas às vezes as soluções não são nada desses fatores externos, e sim o olhar para o nosso interno com tomadas de decisões em cima, né, Gese, de cada indicador. Sim, e principalmente, né, com a ferramenta que vocês têm. E realmente essa questão do estoque, nós vemos aqui muitas vezes, né, Flávia, que o estoque justamente é o que a gente encontra de mais situações de capital parado. O estoque justamente é aquele que muitas vezes a gente precisa dessa atenção, porque ele pode ter as situações de ter aqueles produtos que são sem venda, como vocês viram aqui no radar, que a gente consegue verificar quais são esses produtos que realmente não estão girando e que a gente está ali jogando dinheiro fora, que vai vencer para o prazo de validade, que nós vamos ter que fazer aquela nota fiscal de perda, que justamente vai trazer esse prejuízo para a drogaria. E principalmente, né, esse giro de estoque muito bem feito, para a gente poder ter mesmo o capital de giro, esse estoque que às vezes nós ficamos ali, né, preocupados em ter produto para não causar ruptura, mas muitas vezes o que a gente consegue é com estratégia e principalmente dependendo da localidade, dependendo da logística, trabalhar com estoque no fornecedor, com produtos que a gente consiga girar e ficar com o menor período parado nas prateleiras. Porque aí sim a gente consegue trazer com que esse financeiro aconteça.
porque senão o que vai ser? Ali a situação é de conseguir empréstimos, conseguir ali, né, situações mesmo de outras formas de capital de giro, e a gente vai criando ali muitas vezes uma bola de neve que é difícil depois controlar. Então, o que nós precisamos ter foco, ter atenção, né, que são ali as situações do dia a dia dentro da drogaria, é verificar os produtos que vendem bem, que vocês vão ali, né, realmente comprar por conta de giro de estoque, e não só porque a drogaria está vendendo, eu vou comprar mais. Né? Olhar o giro, olhar a cobertura e não fazer com que aconteça exageros. Então, a gente precisa entender, né, que comprar por desconto, né, e esquecer se o produto tem saída ou não, muitas vezes analisar até os produtos que vieram ali como bola mesmo, que a gente precisa entender que precisamos verificar o financeiro depois para conseguir trazer, né, novamente esse desconto em outros boletos. Então, a gente precisa ver, controlar as devoluções e promoção, né, de fornecedor, ele não vai pagar a conta. A gente precisa realmente analisar se o produto gira, comprar com consciência, verificar com a equipe da Farmelhor, olhar para o seu interno, olhar para o seu negócio e realmente fazer, né, o que a gente tanto fala. Eu acho que é a frase que nós mais falamos nesse ano, que é o básico bem feito. Então, é olhar para o negócio de vocês, o interno de vocês, e trabalhar muito bem esse estoque para não ficar com esse capital parado. Então, e estoque bom não é cheio, né, Geise? É um estoque saudável, né? Então, essas frases chamam bastante a nossa atenção, porque às vezes a gente se acomoda um pouco, achando que é esse cheio, né? E além disso, com certeza não dá para deixarmos de falar da equipe. Nós não conseguimos melhores e maiores resultados se nós não tivermos alinhados, né, ali junto à equipe, se nós não realmente engajarmos eles a acompanharem resultados, a trabalhar venda por colaborador, produtividade, atingimento de metas. A gente precisa criar uma campanha e realmente analisar quem tem dado o seu melhor. Então, quando a gente fala de desempenho de equipe, primeiro, eu tenho como acompanhar meta diária de cada vendedor. Como que cada vendedor tem me entregado diariamente? Bolinha verde, superou a meta do dia. Bolinha vermelha, faltou algo para o outro dia. Como tem sido esse monitoramento na sua loja? Você já tem usado as metas dentro do radar? Metas é por dia, não é por mês. Se eu tenho aqui a Vanderleia, que é uma vendedora da minha vitrine, que neste mês vai trabalhar 20 dias e ela trabalha uma média de R$750, a meta dela vai ser R$750 vezes 20 dias, que seria aqui 15 mil. É claro que a gente pode trabalhar um crescimento nessa média dia. Mas se no mês que vem, de janeiro, a Vanderleia vai continuar com essa média de 720 mil, mas vai trabalhar 25 dias, automaticamente a meta dela vai ser 18 mil. Não existe cada mês a meta ser maior que o mês anterior. Isso não existe. Isso é uma meta de crescimento acumulativo que não acontece no mercado farma. O que a gente precisa trabalhar é a média dia. A Vanderleia me entrega 720 por dia, eu preciso fazer ela performar em chegar em 800, aproveitando os clientes que estão dentro da loja. E aí a gente vai ver quantos dias ela vai trabalhar dentro do mês e trabalharmos essa média dia de acordo com os dias que ela vai trabalhar. Lembrando que no sábado a meta é menor, porque a performance de venda diária do sábado é menor. E isso tudo precisa ser colocado na balança, na análise e assim por diante. Além disso, nós também precisamos entender o valor das campanhas, da gente acompanhar os resultados de campanha. Então, se eu criei uma campanha aqui, escolhendo produtos para ofertar, eu preciso de um crescimento. Essa campanha aqui me fala que na semana anterior, que esses produtos não estavam em destaque, nós tínhamos vendido 28 unidades. Agora, este mês, essa semana, vendemos 91. Isso representou 225% de crescimento. Já em faturamento, tínhamos vendido R$102. E agora vendemos R$450. Crescemos 342%. Mas, Flávia, fazer uma campanha para vender só R$450? Não. Por quê? Porque a cliente que comprou esse sabonete pode ter comprado também um outro produto junto. Inclusive, é um novo relatório que vai ter no radar para o próximo ano.
O que nós vendemos junto com os produtos que nós ofertamos e colocamos em campanha. Aqui também é muito importante a gente ver o ranking. Quem mais se desempenhou? Quem foi o vendedor que mais vendeu em quantidade? Quais foram os produtos que nós mais vendemos? Por que eu tenho aqui uma vendedora que vendeu apenas 5, enquanto eu tive uma aqui que ficou em primeiro lugar, que vendeu 29 unidades? Esse monitoramento da equipe é que faz toda a diferença. Se eu não compartilho resultado, qualquer resultado é aceito. Se eu não cobro desempenho, qualquer entrega está bem feita. E ela, além disso, com certeza, é olharmos uma análise de desempenho de cada colaborador. Como tem sido o faturamento desse colaborador, deixa eu só voltar aqui que meu zoom foi muito. Como tem sido o desempenho do meu colaborador em faturamento, como tem sido o crescimento dele, principalmente aqui, ó, nesses 3 gráficos. O primeiro gráfico é se ele está crescendo comparado ao mês anterior. Isso tem muito a ver com dias úteis. O segundo gráfico, como que ele tem crescido? Dezembro de 2025 com dezembro de 2024. E o terceiro é o mais importante. Como tem sido o desempenho dele anual? O que ele vendeu de janeiro a dezembro de 2025 comparado com janeiro a dezembro de 2024? Aqui a gente vê que o funcionário 19 cresceu 7,81%, enquanto o funcionário 26 cresceu apenas 2,41%. Por qual motivo? Horário? Falta demais o trabalho? Tem feito só o básico? Tem ficado só dentro do balcão? Ou tem conseguido entender o quanto ele precisa sair do balcão e vender uma perfumaria? Opa, eu tenho aqui uma vitrine onde eu mostro que tais funcionários estão trabalhando melhor na perfumaria. Então, eu preciso chamá-los, conversá-los, parabenizá-los, mas também tenho visto que alguns estão ficando de braços cruzados dentro do balcão. Então, eu preciso trabalhar esse acompanhamento constante. Então, quando nós falamos aqui de performance de equipe, é olharmos venda, produção, metas, campanhas, margem de lucro, crescimento, isso tudo precisa ser monitorado de perto e precisa ser compartilhado, né? Com certeza, aquele famoso feedback sanduíche. O que você precisa começar é agradecendo, elogiando, parabenizando, que é o pão. Depois o recheio. Você faz as correções necessárias, porque nós estamos falando de um colaborador ser humano, que todos precisam de ajuste. E no final, a outra fatia do pão é a gratidão e todo o planejamento para o próximo mês que você está passando para ele. Isso hoje é necessário, né? E com certeza, elogia perto de muitos e chamam a atenção no individual. Mas essa reunião, essa constância precisa acontecer. Processos vendem, mas pessoas encantam. E o quanto nós precisamos desse time para a nossa drogaria crescer e melhorar os nossos resultados.